Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer informações que contribuem para o empoderamento feminino. E o tema que nós vamos abordar neste vídeo é de grande relevância para as mulheres, que é a reforma da Previdência e os seus impactos na aposentadoria. Mas antes do nosso bate-papo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Se inscreve já, se inscreve agora. É de graça, mas para a gente faz uma grande diferença. Ative o sininho, curta, compartilhe, assim o projeto cresce e atinge mais pessoas. E nos siga no nosso Instagram, confere aí o endereço na tela. Segue a gente lá também. Então, vamos ao nosso tema. A última reforma da Previdência foi definida em 2019, alterando de forma cruel a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, mas principalmente das trabalhadoras. As mulheres foram as que mais perderam com as reformas da Previdência. E para abordar o assunto, nós convidamos a advogada previdenciarista Tainá Brígida. Olá, Tainá, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação. Olá, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante que vem gerando muitas dúvidas para muitos trabalhadores. Então, Tainá, as mulheres foram as que mais perderam com a reforma da Previdência. A nova legislação não valorizou o protagonismo feminino, que é a cuidadora da família, é a responsável por gestar a vida, cumpre dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, diante dessa realidade, quais foram as principais perdas, sejam no aspecto etário, econômico? A gente tem um exemplo das novas regras para a pensão por morte. Explica um pouco sobre essa realidade, Tainá. Bom, a reforma da Previdência, ela entrou em vigor, ela passou a valer a partir de 13 de novembro de 2019 e ela trouxe diversos impactos significativos na vida do trabalhador, mas principalmente na vida das mulheres, porque para essa categoria a gente teve um aumento da idade mínima. A gente sai de um cenário onde a idade da mulher era de 60 anos e passa a ser de 62 anos. Então, assim, antes da reforma da Previdência, na aposentadoria dita como comum, nós tínhamos duas modalidades de aposentadoria: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, a mulher ela precisava ter 60 anos de idade e cumprir o requisito de 180 meses de carência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, essa mulher ela precisava ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Então, essa modalidade de aposentadoria não levava em consideração o requisito etário. Com a reforma da Previdência, isso mudou. Agora, na regra definitiva, para a mulher se aposentar, ela vai precisar preencher 3 requisitos. Quais são eles? A idade mínima de 62 anos, o tempo de contribuição de 15 anos e a carência de 180 meses. Sobre os aspectos financeiros, na pensão por morte, principalmente, a gente teve grandes prejuízos. Porque se a gente imaginar um cenário de um núcleo familiar composto, vamos lá, por um marido e uma mulher, uma esposa e um esposo, sendo essa esposa a única dependente do marido. Antes da reforma da Previdência, no caso desse marido falecer, a esposa ela teria direito a 100% da aposentadoria do marido. Então, a pensão por morte dela seria em torno de 100% da aposentadoria do segurado falecido. Com a reforma, isso mudou. A forma de cálculo mudou. A fórmula de cálculo hoje é 50% da aposentadoria do segurado falecido, mais 10% por dependente. Então, se a gente imaginar esse cenário, esse exemplo que eu propus, a mulher, sendo a única dependente do segurado falecido, ela vai ter direito a 60% da aposentadoria do segurado. Então, veja, a gente teve um decréscimo de 40%. E 40% é um percentual muito significativo.
Com certeza, muito significativo. Ainda mais assim, num cenário de crise e cada vez Sim, mais uma dificuldade financeira, a gente vê que isso causa um impacto muito grande, é uma perda muito grande, né? sim, Agora com vamos falar um certeza. pouco com relação às mulheres do setor urbano e setor rural, né? Existem regras que são aplicadas de forma diferente. Explica um pouco para a gente quais são essas regras para as mulheres que se aposentam, que são do setor urbano e as que são do setor rural. Bom, a gente tem regras diferentes para cada uma dessas categorias. No caso da aposentadoria rural, ela é destinada aos trabalhadores que exercem atividade em regime de economia familiar ou regime de economia individual. É muito importante que esses trabalhadores eles comprovem o exercício da atividade rural perante a Previdência Social. Com a reforma que ocorreu lá em 2019, a gente não teve mudanças na aposentadoria rural. Então, para a mulher se aposentar nessa modalidade, ela vai ter que ter 55 anos de idade, mais 180 meses de carência, além de comprovar o exercício da atividade rural. O que difere para a mulher urbana, porque, como eu mencionei, com a reforma da Previdência, na regra definitiva, essa mulher ela vai precisar preencher 3 requisitos, que é o requisito etário, de 62 anos, os 15 anos de tempo de contribuição e os 180 meses de carência. Sim, voltando à questão do aumento da idade, então, esse aumento da idade não se levou em conta a dupla jornada das mulheres, a tripla jornada, ela que cuida da casa, ela tem o seu emprego, o seu trabalho, mas ela cuida da casa, né? A gente tem essa realidade das mulheres, né? Sim. Então, de como é que essa mudança, como que impactou na aposentadoria da mulher? Explica um pouco melhor essas perdas ocasionadas. E, Tainá, e seria importante também explicar as regras de transição. É correto dizer que as mulheres mais maduras, de 45, 50, 60 anos, elas se enquadram nesse processo de transição? Explica um pouco sobre essas regras também para a gente. Bom, a gente sabe que a realidade de muitas mulheres ainda é de dedicação exclusiva ao lar. Muitas mulheres ainda precisam abandonar seus empregos, abandonar os postos de trabalho para poder se dedicar aos cuidados dos filhos. Essa ainda é uma realidade muito constante na nossa sociedade. E, bom, no caso da mulher, a gente teve o aumento da idade mínima. Então, assim, por mais que a mulher ela contribua, ela preenche o requisito dos 15 anos de tempo de contribuição, ela ainda vai precisar esperar alcançar a idade mínima de 62 anos. Então, muitas mulheres ainda vão precisar continuar trabalhando até atingir o requisito da idade mínima. Antes da reforma, a gente tinha a possibilidade da mulher se aposentar em 2 modalidades de aposentadoria. Na aposentadoria por idade, ela ia preencher apenas o requisito etário, claro, 180 meses de carência também. Mas na aposentadoria por tempo de contribuição, bastaria ela atingir os 30 anos de tempo de contribuição, não levava em consideração o requisito da idade. Com a reforma, isso muda. Então, por mais que a mulher atinja ao longo do tempo os 15 anos de tempo de contribuição, ela ainda vai precisar esperar até os 62 anos para poder requerer a aposentadoria. E, bom, é claro que para quem já contribuía para o INSS, quem já estava inserido no sistema, essas pessoas vão poder passar por regras de transição. As regras de transição foram criadas pelo governo para poder minimizar os impactos da reforma, os impactos dessas alterações. Principalmente para aquele trabalhador que já estava ali muito próximo de se aposentar, para quem às vezes faltava pouco tempo para se aposentar. Então, assim, nós temos diversas regras de transição, cada regra de transição tem a sua peculiaridade, tem os seus requisitos próprios, tem as suas formas de cálculo próprias. Umas regras são mais vantajosas que as outras. Eu vou citar aqui para vocês a regra de transição da idade da aposentadoria por idade. O que essa regra nos diz? Ela diz assim: a partir de 2019, a idade da mulher ela aumenta em 6 meses até atingir 62 anos. Então, por exemplo, uma mulher, para ela se aposentar em 2020, pós-reforma da Previdência, ela precisaria ter 60 anos e 6 meses de idade. E, claro, mais os 180 meses de carência e os 15 anos de tempo de contribuição.
Em 2021, essa idade aumenta em 6 meses, vai para 61 anos. E em 2022, essa idade é de 61 anos e 6 meses de idade, além dos outros requisitos que eu já mencionei. Por isso a gente fala que é muito importante que o trabalhador busque um profissional para que seja feito um planejamento previdenciário. Explica para a gente um pouco o que é isso, o que é esse planejamento previdenciário e quais são os benefícios. Eu acho que, assim, quanto mais informações a gente tiver sobre esse tema, é muito importante mesmo para os trabalhadores e trabalhadoras, né? E até porque a gente vê que o mercado de trabalho, no caso das mulheres, que tem que até trabalhar até uma determinada idade, né? É bastante complicado, né, Tainá? Porque às vezes o próprio mercado não absorve uma pessoa com mais maturidade, né? Mas, assim, esse planejamento previdenciário, ele pode contribuir de que maneira? Quais são os benefícios dessa forma de planejar, de escolher melhor a sua aposentadoria? É importante falar sobre o planejamento previdenciário, porque muitas pessoas desconhecem isso. Muitas pessoas não sabem nem sequer o que significa o planejamento previdenciário. E o planejamento previdenciário nada mais é do que uma análise das informações do contribuinte, uma análise de toda a vida contributiva do trabalhador. Porque olha só, nós temos regra definitiva, regras de transição, cada uma com seus requisitos, cada uma com suas formas de cálculo, umas mais vantajosas que as outras. Então, assim, existem situações que, por exemplo, no caso da mulher, a mulher, ao longo do tempo, ela preenche o requisito de diversas regras de transição, por exemplo. Mas nem sempre aquela regra que chega primeiro, ou seja, nem sempre aquela regra que ela preenche o requisito primeiro, nem sempre ela vai ser mais vantajosa financeiramente. Existem situações que, se a mulher continua contribuindo por mais 6 meses ou por até um ano, ela consegue preencher o requisito de uma outra regra que vai resultar em uma aposentadoria muito mais vantajosa para ela, uma renda mensal inicial no final bem mais vantajosa. Então, assim, no planejamento previdenciário, o que a gente faz? A gente vai identificar as possíveis datas de aposentadoria e vamos analisar a renda mensal inicial em cada uma dessas datas. E aí a gente vai indicar para o trabalhador qual é a melhor época dele se aposentar, em qual período ele vai conseguir receber uma renda mensal inicial muito mais vantajosa, muito mais alta, um valor muito maior do que as demais regras, em que ele, porventura, poderia preencher os requisitos para se aposentar. É bastante interessante isso, Tainá. Eu acho que isso aí, pelo menos é uma saída, né, para a gente melhorar um pouco a Sim. nossa condição de futuros aposentados, né? Então, Tainá, tem um outro aspecto interessante, que é chamado qualidade de segurado, é esse mesmo termo, é correto dizer isso? E qual é a importância dessa condição para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né? Como manter e recuperar essa condição de qualidade de segurado? Explica para a gente o que vem a ser isso. Bom, a qualidade de segurado é o vínculo que o trabalhador tem com o INSS, com o sistema previdenciário. Essa qualidade de segurado, ela é adquirida através do trabalho em atividades abrangidas pela Previdência Social, ou no caso do segurado facultativo ou do contribuinte individual, é adquirida através da inscrição na Previdência e no recolhimento das contribuições. Bom, a perda da qualidade de segurado, ela acontece quando o trabalhador deixa de contribuir para a Previdência por mais de 12 meses, por mais de um ano, ele para de contribuir. E essa perda da qualidade de segurado, ela acarreta a impossibilidade de concessão de diversos benefícios, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, que é usualmente chamado de auxílio-doença, o auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e o salário maternidade, dentre outros benefícios. Para você readquirir a qualidade de segurado, é necessário voltar a contribuir com a Previdência Social. E eu gostaria só de pontuar que é muito importante que, se por acaso o trabalhador deixe de contribuir com a Previdência, ele busque um profissional para analisar a situação dele. Porque muitas das vezes o trabalhador ele ainda está ali no que a gente chama de período de graça, ele ainda tem a qualidade de segurado,
mas o INSS, por uma falha do sistema, acaba indeferindo indevidamente esses benefícios. E mais um aspecto importante para mencionar para vocês é que a perda da qualidade de segurado, ela não prejudica as aposentadorias programadas. Então, eu costumo dizer assim, que se o trabalhador ele para de contribuir hoje, tudo que ele contribuiu lá atrás fica guardado, esperando que ele atinja os demais requisitos da aposentadoria, para que ele possa requerer a aposentadoria perante o INSS. Então, é importante que faça pelo menos umas 2 contribuições durante um ano, Tainá, para poder você manter essa qualidade, é isso? Então, essa questão ela é muito específica e requer muita análise. Por quê? Uma pessoa que, por exemplo, se a gente olhar a aposentadoria dos moldes anteriores à Previdência, uma pessoa que, por exemplo, se a gente, na verdade, analisar a aposentadoria pós-reforma da Previdência, que eu quis dizer, uma pessoa que, porventura, já tenha contribuído durante os 15 anos, já tenha preenchido o requisito dos 15 anos de tempo de contribuição, ela pode contribuir ali mais ou menos umas 2 vezes por ano para esperar alcançar a idade de 62 anos. É importante ela fazer essa contribuição para que ela não perca o direito aos outros benefícios, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio por incapacidade permanente, a própria pensão por morte. Por isso que é importante manter esses dois pagamentos por ano. Mas eu ressalto que a análise do caso concreto ela é muito específica. Cada caso é um caso. Então, por isso é muito importante buscar um especialista para poder analisar o seu caso e para ver se realmente você se encaixa nessa hipótese. Isso aí, Tainá. Muito obrigada. Valeu bastante, muito obrigada pelas suas informações, informações muito valiosas, muito importantes. Espero poder contar com você de novo aqui no canal. Eu acho que esse tema sempre tem que estar voltando, buscando outras informações. Acho que existem muitas dúvidas. Então, Tainá, muito obrigada por você participar com a gente aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá? Muito obrigada. E se vocês ainda tiverem dúvidas, deixe lá nos comentários, comenta lá. É realmente um tema que precisa de muitos esclarecimentos, né? E se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!